Olá, paz! Estamos no nosso momento com a palavra e hoje para mais uma porção bíblica da palavra do Senhor. Muito bom. Todas as vezes que nós lemos a palavra, sempre há uma nova revelação. Lucas capítulo 18 e o verso 26 e 27, que diz assim: E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Capítulo 18, versos 26 e 27. Amados irmãos, o que nós acabamos de ler aqui é um desdobramento daquela passagem do jovem rico. Quando um jovem chega até Jesus, a Bíblia diz que era um príncipe, e ele chega e diz: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus conversa com ele e Jesus pergunta para ele: sabe os mandamentos? E aquele menino diz: Senhor, pergunta para ele sobre os mandamentos que trata com o ser humano. Por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe. Você vê que era uma coisa assim, vertical, né? Não adultério, não traia, não, né? E a Bíblia diz que ele disse que tudo isso ele fazia, ele observava desde a sua mocidade. Aparentemente aqui a gente vê que é um jovem que tinha conhecimento daquilo que fazia. Mas logo a gente vai ver aqui uma coisa importante. E quando Jesus ouviu isso, ele disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Tem umas versões que diz ele o amou, né? A abordagem com que Jesus, né, responde após ele dizer tudo isso, a abordagem de Cristo é uma abordagem amorosa, uma abordagem. E Jesus olha para ele, né, e diz assim: olha, ainda te falta uma coisa. E vende tudo quanto tens, reparte-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aleluia. Quando eu paro para avaliar o versículo 22, querido, é um versículo que revela para a gente muita coisa. Primeiro, Jesus olha para ele e faz um raio-x completo. Jesus não olha para o que está diante da tua face, para o exterior dele. Jesus olha para a alma. Jesus olha para o seu interior. Jesus faz um raio-x completo na vida daquele príncipe. Jesus ali, ele vai além da ótica humana. Jesus não discordou dele quando ele disse que ele não adulterava, quando ele não furtava. Jesus não questionou isso quando ele falou que não matava, que ele não tinha problema com o adultério. O problema daquele jovem não era adultério, não era fornicação. O problema daquele jovem não era falar mal da vida dos outros, porque a Bíblia diz que ele não dirá falso testemunho. Ele disse: eu não faço isso. O problema daquele príncipe não era relacionamento familiar, ele não tinha conflito familiar, pelo menos foi o que ele disse ali. E Jesus não questionou sobre isso, porque ele disse: honra teu pai e tua mãe. E eu faço isso desde, observo isso. Então ele não tinha nenhum desses problemas, ele não tinha nenhum problema com assassinato, com desejo de matar, de furtar. Até porque depois a Bíblia vai revelar para nós que ele era abastado, que ele tinha dinheiro, porque a história diz isso. E aí eu faço a pergunta: às vezes não sabemos, mas ele nos mostra. E o que é isso? Às vezes não sabemos que não estamos prontos. Às vezes não sabemos que não estamos prontos, para nós está tudo bem, estamos fazendo tudo certo, não estamos matando, não estamos roubando, não estamos furtando, mas tem alguma coisa que vai ter que ficar no meio do caminho. Ou às vezes a gente sabe, mas a gente não quer admitir, e isso é uma das piores fases. Porque a Bíblia não diz que ele sabia, porque Jesus dá
O resultado do raio-x completo diz: falta uma coisa. Tem uma coisa aí que precisa ficar no meio do caminho. E quando você olha o texto, você vai observar, Jesus ele disse aos judeus que de todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Primeiro, ele não lança fora ninguém. Às vezes nós nos lançamos. E por que às vezes nós nos lançamos? Porque às vezes nós não queremos deixar algo que nos impede de ter a vida eterna no meio do caminho. Mas como assim, pastor Aguinaldo? Olha o texto. Jesus disse: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Às vezes nós chegamos até Jesus, venhamos, né, até Ele, porém, há algo em nós que impede de segui-lo. O texto está muito claro, muito claro. Então ele não tinha problema com adultério, com falar mal da vida das pessoas, não. Mas nosso coração às vezes está fechado. E para quê? Para ser generoso, para ser caridoso, porque esse era o problema daquele menino. Eu estou com um pouquinho de tosse, né? Mas esse era o problema daquele menino, a generosidade, a caridade. Não adianta vir até ele se não deixar no meio do caminho aquilo que impede de segui-lo. Eu não quero ir somente, eu quero segui-lo. Não basta ir até ele. Não basta. É importante ir até ele. Mas o que Jesus quer é que nós o seguimos. O que ele quer é que nós seguimos. E o que eu mais acho mais lindo aqui foi a abordagem de Cristo. Ele aborda um jovem com amor e com carinho. Ele não lança sobre o rosto, ele apenas diz: falta-te alguma coisa. O que você está precisando, o que nós precisamos deixar no meio do caminho para que a nossa ida até Jesus seja sucessiva, seja vitoriosa. Ele disse que todos aqueles que o Pai lhe dá, ele não quer que nenhum desses se perca. Observa o texto, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. É lindo a revelação da palavra. Alguma coisa vai ter que ficar no meio do caminho. A nossa vida para segui-lo precisa deixar coisas no caminho. E o que é que nós estamos precisando deixar? Talvez o nosso problema não seja dinheiro, mas o nosso problema seja falar mal dos outros. Talvez o nosso problema não seja dinheiro, não seja falar mal dos outros, mas seja o adultério, a fornicação, a inclinação para os desejos carnais. Talvez o nosso problema não seja isso, mas o nosso problema seja desejo suicida, desejo assassino. Não matarás, talvez não seja nenhum desses, seja uma idolatria, nós não sabemos, mas Ele sabe, Ele consegue nos enxergar além daquilo que a gente imagina. Às vezes nós não queremos admitir, sabemos, mas não queremos admitir. O texto não revela isso, o texto revela que Jesus trouxe o resultado daquele raio-x completo e disse: falta alguma coisa. Aleluia. Oh, que palavra! E você vai ver que o menino, a Bíblia diz que, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. E aí há um outro ensinamento: o que fazer quando somos orientados por ele? O que fazer com a informação que ele nos dá? O que fazer com como lidar com a resposta que ele mesmo estava buscando, porque ele mesmo buscou, ele chegou diante do mestre: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus lança a pergunta, ele responde, ele faz: tudo isso eu tenho feito. E Jesus disse: então você precisa aprender a ser generoso, você precisa aprender a ser caridoso, para depois me seguir, vir até a mim é ótimo, mas eu quero que você me siga. Tem que ficar alguma coisa no meio do caminho. Lembra do paralítico? Lança a tua capa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lança de ti a tua capa. Não adianta a gente querer chegar com aparência de perfeição, porque Ele consegue identificar na nossa alma, no nosso interior. E ele saiu triste.
E Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Ele não disse que era impossível. Jesus não disse: você pode ser extremamente rico, abençoado, abastado, mas se você deixar no meio do caminho, se você abrir mão e se você priorizar o reino, a obra, o Senhor, se você fizer isso, sim, você pode segui-lo. Você pode não ter dinheiro nenhum, você pode não ter recursos financeiros nenhum, mas se o seu coração for um coração generoso, se não houver dentro de você essas características aqui colocadas, você pode seguir a Jesus. Jesus não faz nenhum tipo de ele não exclui, ele não existe acepção de pessoas, porque aí todo mundo fica, aí ele fala: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Todo mundo fica: mas quem vai se salvar então? E ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Existem coisas que é Deus que faz, existem coisas, o que precisa de nós é a atitude. Qual é a atitude? Vir até ele, tá? Vir até ele, deixar aquela barreira, aquele impedimento, aquele algo no meio do caminho e segui-lo. E ter fé e crer. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra reveladora. E aí a pergunta que eu te faço é: você sabe? Às vezes sabemos, mas não admitimos. Às vezes não sabemos, mas Ele nos mostra. O que fazer? Ei, se você receber uma palavra dessa, não se entristeça. Use essa palavra como uma plataforma para você subir, um pedestral. Faça isso tornar-se positivo ao teu favor. Abra mão. Escute a voz do Senhor. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Siga-o, esteja nele, com ele, porque a vitória é muito grande. Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus.